Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Usando, álcool em gel, máscara quando necessário sair de casa? Todo cuidado é pouco, hein? Então, atenção ao sair, use a máscara, lave bem as suas mãos, E cuide com o distanciamento, certo? Hoje nós vamos para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Vanice, então perímetro é a medida de comprimento de um contorno ou a soma das medidas dos lados de uma figura. Aqui nós vamos observar 3 exemplos. Vejam o primeiro, uma planta baixa ali de um apartamento, ou de uma casa térrea, enfim. E aí, cada cômodo tem uma medida. E aí, quando eu quero calcular o perímetro, o total daquela área, eu preciso realizar a soma dos lados. A segunda figura mostra ali até mesmo uma atividade, Ali aparece um canteiro e para construir aquele canteiro ali utilizando madeira, enfim, eu também preciso descobrir quanto de madeira, por exemplo, neste caso, eu preciso para cada um dos lados deste canteiro, fazendo a soma e daí sim comprando a quantidade de madeira necessária. E o último exemplo, tem ali, então, o contorno, a forma, de um campo de futebol. Qual é a medida deste campo de futebol? Como será que eu descobriria, Pela soma dos lados. Vejam que ali ele até traz, esta medida ali em metros. 40 metros na parte superior e 96 metros nas laterais. Será que você conseguiria calcular o perímetro, deste campo de futebol? Fica aí mais um desafio. Estes foram alguns, dos exemplos que eu trouxe aqui para você. Com certeza você deve ter pensado em outros, em vários, Mas se você quiser, você pode também completar a sua tarefa com estes exemplos que eu trouxe. E na aula de hoje, o que será que veremos? Será que daremos continuidade a esse estudo? Acertou quem respondeu sim. Vamos continuar fazendo a análise, do conceito de perímetro, resolvendo problemas, Descobrindo a resolução ali para alguns problemas, muitas vezes até do nosso dia a dia. Vejam só o primeiro. Pensem aqui comigo se nesta situação envolve perímetro. Olha só. Marcelo comprou uma chácara e quer descobrir quantos metros de arame serão gastos para cercar seu terreno em forma retangular. Como ele deve proceder para chegar a uma conclusão? Se você fosse Marcelo, qual conceito matemático você usaria para resolver este problema? Por onde ele precisaria começar para chegar à resolução deste problema? Vou dar um tempinho para você pensar.
então o conceito matemático que Marcelo precisou utilizar para decidir ali, né, como cercar, né, o seu terreno? Olha lá. Então, de maneira intuitiva, concluímos que o Marcelo, né, que ele precisa determinar, primeiro, as medidas de cada lado do terreno e em seguida somá-las, obtendo o quanto seria gasto, né, para cercar o terreno. A esse procedimento damos o nome de perímetro. Percebemos aqui então mais uma situação, né, cotidiana em que conhecer, né, o conceito de perímetro é importante principalmente para facilitar o nosso dia a dia. Vou dar um tempo para que vocês possam copiar esta análise que traz mais um conceito de perímetro, né? Mais um não, né? Um conceito complementar ao que a gente já vem estudando, percebendo as situações do dia a dia em que envolvem o perímetro. Já voltamos!
Ok, percebemos então o uso do perímetro no dia a dia. Agora a gente vai analisar uma situação-problema. E aí eu peço um pouquinho de paciência, porque veja, no primeiro momento eu vou ler a situação-problema no todo. Porém, nós vamos extrair partes para que façamos análise de cada pergunta, de cada situação que precisamos resolver, ok? Vamos começar? Então, o problema é o seguinte: um fazendeiro pretende cercar um terreno retangular de 120 metros de comprimento por 90 metros de largura. Sabe-se que a cerca terá 5 fios de arame. Quantos metros de arame serão necessários para fazer a cerca? Se um metro de arame custa R$5, qual será o valor total gasto pelo fazendeiro? Observem que aqui nós temos várias perguntas no mesmo problema. O primeiro passo para uma resolução de problemas eficaz é a gente ler mais de uma vez, para entender o que este problema de fato quer saber. E neste, ele quer saber muitas coisas, né? Então, quanto mede, quanto ele vai gastar em metros ali de arame, em seguida o valor, quanto vai custar. Então, para facilitar o nosso entendimento, eu vou ler mais uma vez e em seguida nós vamos parte por parte. Observe também que há uma representação pela figura ali retangular do terreno deste fazendeiro, ok? Vou ler mais uma vez então. Um fazendeiro pretende cercar um terreno retangular de 120 metros de comprimento por 90 metros de largura. Observem então a figura abaixo. Sabe que a cerca terá 5 fios de arame. Quantos metros de arame serão necessários para fazer a cerca? Se um metro de arame custa R$5, qual será o valor total gasto pelo fazendeiro? Vamos para a primeira análise. Então aqui nós vamos fazer aquela análise mais simples, calculando o perímetro. Veja só, um fazendeiro pretende cercar um terreno retangular de 120 metros de comprimento por 90 de largura. Determine o perímetro. Aqui, utilizando, o raciocínio da adição, a sentença matemática da adição, você vai calcular o perímetro, como fizemos nas aulas anteriores, ok? Um tempo para você copiar e registrar a sua resposta.
Muito bem. Se você descobriu o perímetro, confira agora se a sua resposta está correta. Então, para calcular o perímetro, lembrando lá que eu preciso fazer a soma dos lados desta figura. Veja a forma como eu registrei. Lembrando que P representa ali o perímetro, que é a soma das medidas dos lados. Coloquei lá então 120 mais 120, né, que são as partes representando o comprimento, né, a superior e a inferior, mais 90 e mais 90, né, metros ali, representando a largura, né, as laterais da figura, chegando num total, né, ali do perímetro de 420 metros. Se você acertou, corrija sua tarefa, certo? E caso você necessite, agora anote a resposta, certo? Vamos lá? Muito bem. Primeira dúvida que tínhamos em relação a essa situação, problema, foi resolvida, certo? Então chegamos a descobrir então o perímetro deste terreno. Agora nós vamos para a segunda situação, problema. Vamos ver como vamos resolvê-la? Olha o que ela diz. Então, um fazendeiro pretende cercar um terreno retangular de 120 metros de comprimento por 90 metros de largura. Ok, calculamos o perímetro. Porém, sabe-se que a cerca terá 5 fios de arame. Como faremos este cálculo? Agora, nós vamos nos deter a esta situação, problema. Sabe-se que a cerca terá
5 fios de arame. Se uma volta com o arame tem o perímetro de 420 metros, quanto vai ser se eu fizer esta volta 5 vezes utilizando o fio de arame? Como vamos resolver este problema? Já sabemos que a medida de todo o terreno, né, o seu contorno, mede 420 metros. Agora, para cercá-lo, eu vou utilizar 5, fios de arame para cada lado, fazendo uma cerca bem reforçada. Vou deixar um tempo para você pensar e lembre-se, use a adição para resolver este problema. Conseguiu descobrir? Vamos analisar juntos? Não tem problema se você não conseguiu. Agora é o momento da gente pensar nas hipóteses que temos para chegar à conclusão e responder a esta situação. Olha só, então, sabemos lá do perímetro, certo? E queremos descobrir quanto, que vai dar a soma ali quando eu utilizar 5 fios de arame. Então, coloquei ali só para a gente relembrar que o perímetro mede 420 metros. Se eu vou utilizar 5 fios de arames, eu vou precisar de 420 metros para cada volta de arame que vai construir a minha cerca. Portanto, eu preciso 420
mais 420 metros de arame, mais 420 metros, mais 420 metros, mais 420 metros. Percebam que eu repeti 5 vezes o número 420 metros nesta adição, nesta sentença, chegando ao resultado de 2.100 metros, né, de arame que serão necessários para a construção da cerca. Trago aqui também uma outra representação, que é por meio da multiplicação, ou seja, 420 vezes 5, nós vamos chegar também ao resultado de 2.100 metros de arame. Então lembrem-se que aquele 5 representa as 5 parcelas na adição do número 420. Vou deixar um tempo para o registro.
segunda situação do nosso problema resolvida. Vamos para a terceira análise. Lembram que ele perguntava assim: depois que você descobriu quanto era necessário, né, para construir a cerca, precisaríamos descobrir quanto isso vai custar. Afinal, né, são 2.100 metros de fios de arame. Quanto será que vai custar? O problema trazia o valor do metro. Vamos ver? Então, olha lá o que ele vai trazer para nós, né? Opa! Um fazendeiro pretende cercar um terreno retangular de 120 metros de comprimento por 90 metros de largura. Ali nós calculamos o perímetro. Sabe-se que a cerca terá 5 fios de arame. Descobrimos, né, que ele vai precisar de 2.100 metros de arame para contornar todo o perímetro. Se um metro de arame custa R$5, qual será o valor total gasto pelo fazendeiro? Como vamos resolver este problema? Pense que o metro está custando R$5. Qual é o valor total? Como podemos resolver esta situação utilizando a adição? Lembra que na situação anterior eu falei que 5 vezes, né, aquele número repetido na adição me dava um resultado? Pensando nesse perímetro, 2.100 metros e o valor de R$5, como será que eu devo calcular? Quantas vezes eu preciso repetir o perímetro ali, né, do arame 2.100? Vamos pensar? Tente fazer esta soma. Logo eu volto com a correção.
vamos à correção. Veja que o princípio de análise do pensamento, do raciocínio matemático é o mesmo, muito próximo, muito parecido com o da questão anterior. Olha só, então sabendo que o perímetro para a compra do arame é de 2.100 metros, né? Nós temos ali o princípio multiplicativo, 2.100 vezes R$5, chegando ao total de R$10.500 que o fazendeiro irá gastar. E aí, logo abaixo, o princípio aditivo, somando as parcelas. Lembra que eu falei? 5 vezes, né? Então, 2.100 mais 2.100 mais 2.100 mais 2.100 mais 2.100. 5 vezes, né? Esta medida, chegando a 10.500, que aí transformando ali para o nosso sistema monetário, né? R$10.500. Um tempo para que você faça a correção. Muito bem, como todas as aulas, não é? A gente praticou, exercitou, fizemos juntos. Agora chegou o momento de você pensar aí um pouquinho sozinho na sua casa, não é mesmo? Para pensar tudo que você já aprendeu sobre a aula que envolve o conceito de perímetro. Nós vamos então para a tarefa de casa. Observe lá que eu vou trazer um problema também muito parecido com o que já calculamos na aula passada, na aula anterior. Uma pessoa faz caminhada em uma pista de piso quadriculado, no qual cada quadrado mede 1 metro. A figura abaixo representa essa pista. Quantos metros essa pessoa percorre ao completar uma volta? Então, lembram que a gente fez este mesmo raciocínio lá ao calcular a horta? Então, lembre-se, cada pedacinho aqui nós temos 1 metro, certo? Então, você vai organizar o seu material, o seu caderno. Se você tiver aí na sua casa, né, o caderno de malha quadriculada com esta pauta, né, de quadradinhos, você pode reproduzir este desenho. Pode utilizar uma régua, pode também fazer, né, o próprio desenho à mão e tentar pensar, né, quanto vai ser o perímetro desta caminhada, né? Quanto ela vai percorrer em metros, certo? Vou dar um tempinho para que você possa registrar esta tarefa e resolvê-la, ok?
desiste na execução da sua tarefa de casa e lembre-se, tentar, errar faz parte do processo de aprender. O importante é não desistir. Até a próxima aula. Tchau, tchau!